Gente, entrei. Entrei, boa noite. Já tem alguém aí? Fecha a porta pra mim, por favor. Boa noite, gente. Tô vendo que ó, vamos ver aqui quem que tá me pedindo. Gil, Sério. Oi, Gil. Peraí que eu já tô autorizando. Oi, Gil, boa noite. Celinha, já tô te autorizando, te aceitando. Ah, chegou mais gente. Vocês Tá boa, me Su? Eu te ouço. Você me ouve? ouço bem. E Beleza. você, Gil, tudo certo? Ouvindo bem, vocês estão me ouvindo? Yes. Ouço bem também. Ó, não tem mais ninguém pedindo para entrar. Deixa eu ver, cadê Fabi? Só falta a Fabi. Entramos. Gente, a minha cabeça tá cortada ou é só para mim? Pra mim tá um pouco cortada, Su. A minha tá em cima do seu óculos, assim. Eu acho que você tem que levantar seu celular, isso. Melhorou? Aí, primeira Ajustes, live dá um ajustes. ventão na barriga, não dá, meninas? Ai, Primeira live dá um ventinho. Na verdade, eu tô com um furacão aqui dentro da barriga. Cara, Ventinho. falou. ó, quem que tá aqui? Ó, a Fabi entrou. Ô, Fabi, agora ela tá me pedindo autorização. Entrou. Belezura. Tô vendo que a Rose já tá ali. A Fê já entrou. Aline, boa noite. Obrigada. Oi, Fabi. Oi, Fabi. Olá! Todas me ouvem, me veem? Sim, Que E bom. aí, gente? Vamos começar? Bora lá. Vamos. bora. Eu não enxergo se tem outras pessoas entrando aí, mas eu acho que tem, né, Suzana? Não sei quem é que tem essa informação, se tem outras pessoas assistindo a gente, mas vamos começar, Sim, ó, ó. tem seis, sim. Tem 10 pessoas com a gente agora. Aqui 11. não. Chegou É, mais Beijo, gente. beijo para as 10, beijo para as minhas colegas na bancada do Jornal Nacional aqui, Suzana Paiva. e eu tô bem na bancada mesmo, porque, ó, Suzana Paiva, que é publicitária, a Juliana Capistrano, que é bacharel em Direito e licenciada em Letras, a Fabi, que é psicóloga, Fabiana Sene, fazendo chamada, né, gente? E nos bastidores aí, ó, a gente tem a Fernanda Honório, que é publicitária também, e a Rosimeire Santos, professora Rose, professora de História. A gente faz parte do coletivo de mulheres Ventania, que é um grupo de mulheres de diferentes idades, profissões, opiniões diferentes. E eu queria começar contando um pouquinho dessa história. Tudo bem, meninas? tudo bem. Por favor. Começando a explicar o que é, para quem não sabe, esse coletivo Ventania. E foi o seguinte, ele nasceu de rodas de conversa que a gente fez na rua. Inicialmente, a gente estava conversando, mulheres em roda mesmo na rua, foi lá na Praça do Soldado, em Itajubá, e a gente estava conversando sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres no cuidado. A gente trabalha cuidando de pessoas quase que todo o tempo da nossa vida, né? Essa é uma carga muito grande que está nas nossas costas, na nossa cultura, as mulheres acabam muito responsáveis por esse trabalho de cuidado que sustenta a sociedade, na verdade, né, gente? A própria sobrevivência de todos nós é garantida por conta de que a gente exerce esse trabalho de cuidado que é muito invisibilizado. Então, a gente começou a fazer essas rodas de conversa na rua mesmo,
para ser vista mesmo, essa era a ideia. Já que a gente estava falando de invisibilidade, vamos para a rua ser vista, porque daí as pessoas passam e ficam olhando. O que essas mulheres estão fazendo ali? O que elas estão conversando sobre em roda, né? Teve gente que achava que era reunião de igreja e tal. Mas, enfim. Aí, a gente fez uma reunião que não foi na rua, que foi dentro da Casa Sebo da Cris. Se a Cris estiver online aí, ó, beijo para ela. E aquela roda de conversa especificamente foi sobre a participação da mulher na política, porque a gente sabe que a maioria na população, mas muito subrepresentada, né, nos espaços de decisões, no parlamento, tanto nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, a minoria é mulher. Então, a gente estava conversando sobre isso, e eu me lembro bem desse dia e também das outras rodas de conversa, porque quando junta mulheres numa roda conversando, é como se batesse um vento forte, gente. Um vento forte mesmo. É tão potente isso. Eu sentia uma energia tão bacana, tão boa. E foi muito espontâneo, porque todas as mulheres que estavam nessa terceira roda de conversa queriam se juntar, queriam fazer coisas no coletivo, queriam estar juntas, trocar figurinhas, dores, delícias e dores, né, de ser mulher numa sociedade machista. E a gente acabou, assim, percebendo que aquilo era um desejo de todas elas. E a partir daí, o primeiro passo foi, vamos criar um grupo no WhatsApp e começar a conversar sobre isso. E virou o coletivo Ventania. E esse nome, Ventania, também foi uma coisa espontânea que surgiu, e eu adoro particularmente, não sei minhas amigas aí se gostam também, mas eu adoro, porque o vento, ele tira as coisas do lugar, né? Ele faz uma coisa que parece bagunça, né? Tira as coisas do lugar, aquelas coisas que estão paradas há milênios no lugar e que por comodismo vão ficando por ali, e o vento bate e tira as coisas, muda o estado das coisas, né? E é isso que eu acho que é a intenção do coletivo Ventania, mudar o estado das coisas. Mudar, por exemplo, o machismo na sociedade, mudar o racismo, a violência contra a mulher, a desigualdade social, é tudo isso que está na nossa pauta, que é o que a gente quer, assim, sair ventando por aí para fazer as pessoas pensarem e mudarem de postura, muitas vezes, né? E aí, eu até anotei aqui um histórico, que faz pouco tempo que esse coletivo existe, mas já aconteceu tanta coisa, né? A primeira coisa que caiu na nossa roda de conversa foi uma situação que estava sendo vivida pelas mulheres assistidas pela Coordenadoria Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, né? Havia uma queixa de ineficiência, uma série de coisas que não estavam no lugar certo ali, que precisavam ser conhecidas pela sociedade. E aí a nossa companheira de coletivo, Maiara Carvalho, que é assistente social, foi ocupar a tribuna da Câmara para fazer a denúncia dela. Ela é do município, né, servidora concursada da prefeitura, e foi falar sobre o que ela estava percebendo. Ela era da coordenadoria, tinha sido afastada para um outro setor por conta de ter sido testemunha de um suposto caso de racismo. E aí foi a primeira vez, assim, a gente já tinha acabado de se juntar e já estava ocupando a tribuna da Câmara para falar de um assunto super delicado, né? Isso teve uma repercussão. A Andressa, que é vereadora, que também é membro do coletivo, fez requerimentos, já tinha feito anteriormente, mas fez requerimentos por ocasião daquela situação vivida na coordenadoria. E assim, as respostas oficiais não batiam muito com o relato das assistidas, né? Ou seja, a gente incomodou. A gente fez uma chamou a atenção sobre aquilo que precisava ser denunciado, né? Isso foi a primeira pauta que a gente enfrentou, né? Depois dali, eu acho que foi um dia muito marcante, o dia 1º de maio, que foi o dia do trabalho, né? Da trabalhadora e do trabalhador. A gente fez uma roda de conversa
no Sambódromo, onde acontece tradicionalmente aqui em Itajubá o passeio ciclístico, também para chamar atenção, e a gente levou cartazes para chamar atenção sobre o trabalho feminino de cuidado, que era justamente o que a gente já vinha debatendo. E naquele dia a gente conheceu uma mulher extraordinária, que hoje também faz parte do coletivo, que é a Eliane Moura, trabalhadora da reciclagem, né? A Eliane levou para nós uma demanda de que as meninas da reciclagem, que fazem esse trabalho tão importante para a nossa sociedade, né? São agentes ambientais, elas precisavam de reconhecer o poder que elas pessoalmente têm, o poder do trabalho delas, a importância do trabalho delas. E ela trouxe essa demanda e a gente, assim, abraçou a Eliane, abraçou as trabalhadoras da reciclagem. A partir daí, tem uma agenda que está em curso de coisas muito interessantes que a gente vai fazer com elas, mas já começamos por uma festa, que é a coisa mais legal do que aproximar as pessoas do que numa festa. Gente, que festa foi aquela, né? Fala sério. Algumas de nós estivemos na preparação da festa, na mão na massa mesmo, ali, ó, fazendo canjica, fazendo feijão, arrecadando prenda, uma série de coisas para você fazer uma festa, tem um monte de providência que você tem que fazer, e deu super certo, foi maravilhoso. As trabalhadoras da reciclagem se sentiram acolhidas, né? A gente ficou amiga e a partir daí vem uma série de coisas que a gente vai fazer em conjunto. Depois, olha, esse coletivo novinho foi de novo para a tribuna da Câmara, com a Fabi, que está aí, Fabiana Sene, psicóloga, falar de um assunto importantíssimo também, o projeto de lei 1904, que vai ser o tema da maior parte dessa nossa conversa hoje. E é importante ficar claro o seguinte: o objetivo de uma live como essa é dar informação de qualidade para as pessoas. Isso acho que falta em qualquer tipo de discussão que tem sido travada no nosso país, a informação séria e de qualidade. Tem muito achismo, tem muita fake news, muita desinformação proposital mesmo para bagunçar o coreto, né? Projeto mesmo para desinformar as pessoas. E ninguém é dono da verdade, obviamente, mas a gente quer, com lives como essa, fazer as pessoas pensarem, falar da importância que é pesquisar em lugares sérios, em fontes sérias, entender, contextualizar, ter informações de histórico das coisas e não ficar comprando a versão que passaram no WhatsApp sem nenhum critério, sem nenhuma responsabilidade, né? Então, esse é o papo mais importante da live de hoje. Eu quero agradecer a Fabiana, que com coragem foi à Câmara. A Suzana também já teve a oportunidade de ocupar lá atrás, em tempos em que o coletivo Ventania ainda não existia. A Suzana foi também falar sobre um assunto parecido, né? Foi dentro dessa pauta também. É muito complicado, é muito difícil. E eu acho que eu passo a bola para vocês agora para se aprofundarem nessa questão do projeto de lei 1904, lembrando que havia um pedido de urgência para que ele fosse votado, mas o presidente da Câmara dos Deputados, por conta da repercussão tremenda que isso teve, ele adiou, passou um pouco mais para frente, mas a gente tem que entender bem o que está em jogo, né, na votação de um projeto como esse, e que as pessoas pensem a respeito. Acho que a gente tem muito a que perguntar para fazer as pessoas pensarem a respeito disso, né? Fabi, obrigada, viu, por ter enfrentado esse momento difícil ali na Câmara. Obrigada, Suzana, também. Eu quero mandar um beijão, tá? Encerrando a minha fala aqui, mandar um beijão para todas as mulheres do coletivo Ventania, todas as pessoas que estão nos acompanhando agora também. Isso é só a primeira de muitas lives que nós faremos, falando de assuntos sérios e trazendo informações de qualidade para vocês. Suzana?
A bola está contigo, Obrigada, companheira. obrigada, Celinha. Gente, queria agradecer a presença da Fabi, que com tanta coragem foi lá representar o coletivo na tribuna. Eu vou apresentar brevemente a Fabi, mas se você quiser, né, estender a sua apresentação, a Fabi, ela foi convidada para representar a gente, muito também pela atuação dela profissional. Ela é psicóloga, está há 13 anos aqui em Itajubá, ela não é itajubense, mas está itajubense há 13 anos, né? Funcionária da prefeitura, concursada, trabalha como psicóloga. E Fabi, hoje a gente quer tentar responder uma pergunta que é difícil, porque para nós é a vida de todos, mas para a vida de quem? Para a vida de quem essas pessoas que se dizem defensoras da vida, né? Vida de quem que elas defendem? Eu vou passar a palavra para você fazer um início aí sobre esse assunto que não é fácil, é duro, Não. mas é necessário falar. Eu queria interromper um momentinho. Desculpa, Fabi. Vai lá, Gil. Imagina. Eu só queria fazer antes uma contextualização. Eu não sei se você vai fazer essa contextualização, mas só para todo mundo ficar na mesma página, né? A lei brasileira, para a lei brasileira, o aborto é crime. Ele só é permitido em 3 casos, né? Quando põe em risco a vida da mãe, em caso de estupro, falei, e quando o feto não tem o cérebro, certo? Ainda que seja legal, essa decisão é decisão da mãe, né? É decisão da pessoa que quer fazer isso. Tá? Aí essa PL, ela vem para dizer que depois de 22 semanas de gestação, quem fizer aborto, nesses casos, tá, vai ser criminalizado e, pasmem, com uma pena maior do que aquele que estupra. Vamos pôr isso no caso de estupro. Tá? Então, eu só queria contextualizar isso para mostrar para as pessoas que a gente não está aqui defendendo aborto, né? A gente não está aqui defendendo qualquer coisa que digam que a gente defende, não é verdade. Nós estamos aqui, como a Célia disse, para colocar as informações corretas e certas, e a partir dessas informações corretas, as pessoas que tomem as suas conclusões. Né? Eu acho que é aí que a Fabi entra isso, sabe disso, usou a tribuna lindamente, né? Lindamente. E a pergunta da nossa live né? É uma PL pró-vida, mas a vida de quem? Vai lá, Fabi. Bom, boa noite a todas Boa e noite, todas as Fabi. pessoas que nos acompanham. Meninas, é um prazer estar com vocês nessa live. Minha primeira live coletiva, por mais de 2 pessoas. Eu acho que vou, né, além de dar o boa noite, falar que esse tema ele é um tema muito sério, né? Mas estamos todas rindo e sorrindo, porque é sempre muito bom estarmos juntas. É sempre muito bom compartilhar esses momentos, essas conversas, né? Junto de pessoas preocupadas em movimentar e ventar, né? Mas movimentar reflexões, movimentar pensamentos, críticas e acima de tudo, de lutar, né? Lutar pelos nossos direitos, lutar pelas nossas vidas, né? Lutar por aquilo que nos constitui, né? E o que nos constitui, né? Nós somos mulheres, né? E nós estamos aqui para defender principalmente os nossos direitos, os nossos interesses e falar do nosso lugar de fala, né? Enquanto mulheres. E fazendo uma retrospectiva aí, né? Eu, como a
me apresentou, sou psicóloga, eu sou formada já há alguns anos, né? Eu formei em 2008 e me especializei em psicologia hospitalar. Depois vim para Itajubá, né? Sou concursada aqui na prefeitura já há 13 anos, como ela falou. Nessa minha trajetória na prefeitura, alguns serviços, né? Serviços de tal, né? Serviços de CAPS-AD, né? Então, atendi, desenvolvi projetos para pessoas com sofrimento mental de diferentes ordens, né? Com sofrimento mental em decorrência do uso abusivo ou dependente de substâncias psicoativas. Desenvolvi projeto para prevenção de uso em adolescentes, com adolescentes em medida socioeducativa. Aí depois fui para o CREAS, que é o Serviço de Referência Especializado da Assistência Social. Trabalhei com indivíduos e famílias em situação de violação de direito, né? Dentre elas, mulheres vítimas de violência, né? Crianças vítimas de negligências, abusos, violências, idosos, deficientes, pessoas com deficiência, né? Enfim, um grande legado aí de condições das mais diferentes ordens, né? E aí depois tive uma breve passagem pela Coordenadoria de Defesa do Direito da Mulher, daqui de Itajubá, foram 6 meses quase, e depois, por fim, no CRAS, que é o Serviço de Referência de Assistência Social, que basicamente, assim, resumidamente, trabalha com a promoção e a prevenção social, né? Trabalha com famílias em situação de vulnerabilidade, mas para prevenir violações, né? E contribuir aí para o desenvolvimento desses indivíduos e famílias. E, além disso, eu atuo clinicamente, né? Eu atuo no Espaço Primavera, sou psicóloga clínica e sou mestranda também lá na Unifem, no programa de desenvolvimento, tecnologias e sociedade, onde eu estou estudando a vulnerabilidade social das pessoas trans de Itajubá, né? Então, um pouquinho aí da minha trajetória profissional aqui no município, e foi uma honra, né, ter a oportunidade de cruzar com esse coletivo e fazer parte, né? E uma honra muito grande de poder ter ocupado a tribuna em nome do coletivo para levar, né, nosso repúdio à PL 1904, né? Lembrando, como já foi falado aqui, nós não somos a favor do aborto, né? Não sou a favor do aborto, mas eu sou a favor da garantia de direitos, né? É para isso que eu trabalho, é isso que eu estudo, é isso que eu trabalho, é isso que eu venho desenvolvendo, né, ao longo da minha carreira. E foi um momento, né, gente? Aquele dia, né, a ocupação da tribuna, eu acho que foi um momento muito importante para o coletivo, né, para o coletivo ser ouvido, para que o coletivo pudesse transmitir a importância dessa discussão, e aí não é à toa que a gente não ficou satisfeita com aqueles 5 minutos, né, e com a não oportunidade de, né, responder algumas indagações e alguns comentários infelizes que foram feitos, né? Porque não havia o espaço, e eu acho que a live, né, ela nos dará a oportunidade de aprofundar mais, né, nesse pensamento que nós temos de por que somos contra a PL, né, 1904, né? Por que somos pró-vida, né? Mas não nesse contexto amplamente disseminado, em que o pró-vida é da vida apenas do feto, né, do embrião que está ali sendo
sendo gestado, né? E aí? E depois? E a vida dessa mulher? E a vida dessa pessoa que está gestando, né? E a vida dessa criança que sofreu um abuso, né? E por que que a gente bate no pé da criança, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque no nosso país a maior parte das vítimas de violência sexual, de estupro, são meninas, né, de até 14 anos de idade, né? Então a gente está falando de crianças e adolescentes. E aí é tudo muito mais amplo do que o que a gente imagina, né? Não é simplesmente, ai, previne, né? A pessoa demora para saber que está, né? Primeiro que uma menina dificilmente sabe que já tem condições de gestar, né? Que o corpo já está preparado para gestar, né? E hoje cada vez mais, as meninas menstruam mais cedo, né? E os corpos estão receptivos à gestação cada vez mais cedo por várias razões, né? Mas isso não significa que há uma preparação física e emocional para se gestar, né? E aí, quando se fala, principalmente, de uma gestação advinda de um ato criminoso, que é o estupro, né? Isso se torna ainda mais complexo e mais grave, né? Porque aí, lembrando, acho que é importante lembrar, né? Assim como a Gil colocou, que no país existem apenas 3 condições legais para se fazer o aborto, né? Legais no sentido de previstos em lei, né? Não é porque a gente acha legal, maneiro, bacana fazer o aborto, não, é porque é previsto em lei, né? Existe uma questão legal também, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é uma lei que visa a proteção integral da criança e do adolescente. E, de acordo com esse estatuto, qualquer criança ou adolescente que tenha menos de 14 anos, que vivencie uma relação sexual, esta relação, na verdade, ela é um estupro, né? Não existe até os 14 anos, relação sexual concedida, né? Pela nossa lei é crime, né? Então, assim, qualquer menina que tenha sido submetida a uma relação sexual antes dos 14 anos, na verdade, ela foi submetida a uma situação de violência, de crime de estupro, né? Estupro de vulnerável. Acima dos 14 anos, né, se consentido, a relação já não é mais crime. Ou se ela, então, venha a gestar, né, que não seja uma criança anencefala, ou que a vida dela não esteja em risco, né, essa pessoa que está gestando não esteja em risco, ela não tem amparo legal para interromper a gestação. Mas, né, se ela foi advinda de um estupro, de uma violência, nós temos hoje um amparo legal para que essa gestação seja interrompida. Isso não significa que vai ser uma coisa fácil. Ah, vou ali no hospital de clínicas interromper minha gestação, né? Porque eu sofri uma violência e então eu tenho direito e vou. Pela lei, sim, mas nós temos um amparo para que esta lei seja de fato, né, esse direito, né, seja de fato cumprido, garantido, né? Garantido? Não, né? Não temos. E aí, por que não temos? Primeiro, porque ninguém pensa que o estupro acontece, né? As pessoas ainda têm dificuldade de falar sobre isso. E ele acontece com muita frequência, né? Eu vou até trazer números alarmantes. Ilustrar. A cada 8 minutos, uma menina ou mulher é estuprada no Brasil. É um dado de uma revista científica, Ciência e Saúde Coletiva. Então, pensa
Lembrando que nós estamos nessa live há 30 minutos, pelo menos 3 já foram. Né? É um dado muito dói. A realidade dói. alarmante, né? E aí, nesse estupro, ela corre o risco, porque, assim, né? Vamos combinar que uma pessoa, né, que comete um crime de estupro, a menor da preocupação dela vai ser proteger a vítima de uma possível gestação, né, gente? E sem contar, Não. E aí, sem contar isso. que esses estupros, a maioria é feito dentro de casa por familiares, a gente sabe disso, né? E assim, não é no primeiro, né? São vários, até geralmente descobre quando a menina aparece grávida. Exatamente, olha, 7. Sim, e aparece grávida já no estágio avançado da gestação. Imagina, né? 7 em cada 10 meninas que são estupradas dentro de suas casas, no seio do seu lar, onde era para elas estarem seguras. 7 de cada 10. É muita coisa. Onde se deveria ter a proteção máxima e primária, né, que é a família, é onde ocorrem a maior parte desses crimes. Né? Então, assim, a gente precisa falar que, primeiro, esses crimes ocorrem, na maioria das vezes, na casa, ou por pessoas próximas a essa criança ou a essa adolescente, que muitas vezes, até ela ter compreensão do que o que está acontecendo é um crime, demora. Segundo, muitas vezes, ao reconhecer e perceber, ela não consegue denunciar isso, ou se denuncia, ela é desacreditada, porque a nossa cultura da nossa sociedade tende a não validar, né, as queixas e as falas das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência, né, porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? E esse pensamento está relacionado com o capitalismo em que sentido? No sentido de que crianças, idosos e pessoas com deficiência não são pessoas que produzem, né? Não são pessoas que produzem dinheiro, né? Então, elas não são tão importantes assim, né? Elas não são a base da economia do país, né? E dessa sociedade que a gente vive. Então, a gente tende a não validar, né, essas pessoas, as falas, as queixas, os sentimentos. E aí, isso é um agravante quando se fala de uma criança sofrendo uma violência, né? Crianças que sofrem violência manifestam geralmente a violência não como nós adultos, né? Falando, verbalizando, denunciando. Geralmente é com alterações de comportamento, né? Alterações no sono, no processo de aprendizagem, e até que se perceba muitas vezes essa gestação ela já está, né, num estado mais avançado, e até que se consiga, né, acessar o sistema para fazer o procedimento da interrupção da gestação, demora. E aí pode ser que já esteja após a 22ª semana de gestação. E aí, de acordo com esse PL, né, se aprovado, essa menina que for interromper a gestação fruto de um abuso, de uma violência, ela vai ser obrigada, né, a permanecer com a gestação, ou seja, ela vai ser revitimizada, né? Ela vai ter que carregar isso até o fim, né? E se ela resolve interromper, ela corre o risco de ser presa, né? E passar mais tempo presa do que o próprio abusador, né? E aí, presa onde? Para onde vai? Criança não é presa no nosso sistema. Não, mas vai para reclusão, vai para as unidades, né, de reclusão.
Temos suficiente? Não temos. Aí vai ser violada ainda do direito ao convívio familiar, ao sistema de educação, né? Aí vão ter outros direitos violados. E aí a gente está protegendo que vida? Porque aí ela tem um bebê. Aí vamos combinar que dificilmente ela vai conseguir desenvolver um vínculo de amor e afeto por esse bebê, porque, querendo ou não, ele é fruto de uma violência. E aí ela vai continuar na família, possivelmente com esse abusador, com a criança, ou ela vai entregar essa criança à adoção. Nosso sistema de adoção do nosso país, ele é muito bom, rápido, né? As crianças são adotadas assim, né, com muita frequência, né? Não, né? A gente tem filas e mais filas de crianças que se tornam adultas dentro das instituições de acolhimento, porque nós não temos a cultura de adoção, nós não temos uma sociedade preparada para adotar, né? E aí, ou ela vai ter uma vida muito frágil, vulnerável, e que aí vão trazendo outras vulnerabilidades, mas aí ela se torna aquela criança esquecida, né? Que aí a vida dela já não importa, importava lá, enquanto era um embrião, enquanto era um feto. Então, que vida que importa, né? A vida que já está aqui entre nós ou uma possível vida que vai ser gerada? E sob que preço? Né? Sobre que preço? A quem isso vai, de fato, proteger e garantir? Né? Porque, assim, né? Aí ela vai, corre o risco de ficar 10 anos reclusa e o abusador, não. Né? O abusador sai em menos tempo. E aí ela vai sair, ela vai voltar para onde? Se a maior parte dos abusadores estão dentro das suas próprias casas. Fabi, e assim, essa lei que está vigente desde 1940, a Gil bem trouxe para gente, em 3 casos, hoje o aborto é legal no Brasil, somente nesses 3 casos, sendo que no caso de estupro, desde 1940. Então, assim, desde muito tempo atrás, já se entende o absurdo que é levar adiante uma gestação fruto de um estupro. E hoje, esse PL, além de tudo, ele quer trazer um retrocesso em tudo que a gente já avançou em termos de direitos. Por isso que a gente se levanta contra ele. E eu queria tocar num ponto, Fabi, que não é só esse projeto que tá lá. Não. Esse projeto não, são muitos. O Lira mostrou a que veio quando aprovou a urgência de 24 segundos, mostrou que ele não está de brincadeira para fazer a sucessão dele na Câmara no ano que vem, que ele vai dar o que quiserem em troca, que ele não está nem aí. O Lira mostrou para a gente isso. E essa lei, desde 1940, já garante. Então, o retrocesso é gigante, mas não é só essa lei. Inclusive, essa lei, eles estão querendo botar remendo adoidado, querem criminalizar o profissional que fizer o procedimento. Tem mais de 100 leis tramitando lá, e todas nesse sentido de tirar o nosso direito. Você tocou num tema, você falou de pessoas que para essa sociedade, né, para esse modelo que a gente vive, o modelo do capitalismo, que não merecem viver porque não são produtivas. Eu queria trazer para o nosso papo um pouquinho do conceito da biopolítica, que a gente pode desmembrar aqui, que a gente pode aprofundar até mesmo em outras lives, mas eu queria falar um pouquinho de como que é importante a gente entender como que é feito, né? Como que são feitas as escolhas de quem merece viver e de quem merece morrer dentro desse sistema, que explica como os modos de vida são capturados a partir de uma lógica de poder, né? Que onde que é decidido isso? Você falou que estuda a questão das pessoas trans e de toda essa vulnerabilidade, né?
Nosso país é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. É um país onde a expectativa de vida de uma pessoa trans chega a 35 anos e a gente não tem políticas, a gente não tem leis que assegurem essas pessoas, que assegurem a vida dessas pessoas. São pessoas que não têm condições de imaginar futuro. Pessoas travestis não se imaginam, pessoas travestis da terceira idade, porque elas não imaginam futuro. Então, a biopolítica, ela coloca, né, quem merece viver e quem merece morrer, e se a sociedade, nós, né, nós enquanto sociedade, vai falar, não, pera, não é assim. Vamos levantar e vamos contra isso, a galera vai adiante. Um outro exemplo, para a gente não ficar só nessa minoria, né, que são os LGBTQIA+, mas quando a Damares, quando foi ministra, ela levou uma legião de pessoas, o séquito dela todo, para ver uma criança que tinha tido uma reação à vacina do Covid, né, de combate, de prevenção ao Covid, que depois nem se confirmou que era uma vacina do Covid. A criança teve uma reação a uma outra coisa. Em paralelo, as crianças Yanomamis estavam morrendo, e eles, para as crianças Yanomamis. Então, quando a gente fala de biopolítica, né, a gente reforçando, a gente fala isso. Quem são as pessoas dentro desse discurso político, que não é um projeto, não é nada sem intenção, né? Quem pode morrer e quem pode viver? Ele resvala bem naquela coisa da necropolítica também, né? Então, assim, nós mulheres, nós temos que constantemente reafirmar os nossos direitos. Quando a gente brinca e fala assim, nenhum direito a menos, é porque é nenhum direito menos. Porque se for um, vai 10 junto, né? E vai tirando um, vai tirando o outro, vai tirando o outro, dali a pouco, a gente nem votando mais, tá? Então, e vale lembrar, Gil, né, meninas, que eu não sei se, aliás, não sei não, todo mundo se recorda de uma criança que foi abusada, né, sofreu uma violência sexual e quis interromper a gestação, e de todo o movimento da ministra na época, né, na Damares, para que isso não ocorresse, e de toda a exposição que essa jovem teve que enfrentar. Não bastasse a violência vivenciada, né, os próprios representantes do Estado, que deveria garantir a proteção dessa criança, violando ainda mais o direito dela, né? O direito de ter acesso à interrupção, né, garantida, de ter o seu sigilo, de ter a sua identidade preservada, né? E tudo isso veio à tona, e aí, assim, só faltou dizer, olha, menina, você é culpada por você ter sido abusada. Você é culpada por ser mulher. Detalhe, e aí, voltando, a menina tinha 10 anos. A menina tinha 10 anos. 10 anos. Então, assim, toda a nossa lei, né, deveria proteger, né? Ela protege, né? Mas aí entra a questão. A questão é a aplicação da lei. É a aplicação da lei. É como os órgãos, né? Por exemplo, nesse caso, a Damares era ministra. Poxa, quer poder maior do que esse? E ela fez um uso político do ministério dela para dizer o que é família e o que não é família. Ela fez esse uso. Família, para ela, é isso. Qualquer coisa que se enquadre fora disso, para ela não era família. Então, essa menina, que legalmente, ela era abusada pelo tio, ela estava respaldada pela lei, o hospital onde ela estava foi invadido por fundamentalistas, tentaram impedir o procedimento, o médico teve que se esquivar, gente, foi uma cena de horror. E essa mulher era ministra, hoje é senadora. Ela ela retrocedeu, esse ministério teve capacidade de retroceder em anos, assim,
A em prática longa escala, que não se sabe qual é o impacto ainda não dá do para saber. retrocesso desse ministério. Porque esse ministério, lembrando, ele englobou não só o Ministério da Mulher, né, que tinha sido extinto, mas ele englobou também o Ministério do Desenvolvimento Social, né, que em tese é o Ministério para garantia de direitos, né, das pessoas, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade, né, de garantia da infância. Então, assim, vale lembrar que e isso não são vozes da minha cabeça que estão dizendo, né? Isso são os estudos, né? Isso são as leis, os regulamentos que nós temos, né? Que mostram que nós precisamos estar atentos, né? A todo esse movimento que ocorre. Esse movimento que é muito bem pensado, muito calculado e que está em consonância com essa visão neoliberal, né? Que é essa visão que reforça esse modelo capitalista, que é um modelo que decide quem vale, quem não vale. Então, nós somos pró-vida, mas quais vidas? Porque são eleitas quais vidas que são importantes nesse modelo de sociedade que a gente está, nesse modelo político que se tem reproduzido, né, a partir desses líderes, né, fundamentalistas religiosos. Vale lembrar que o nosso Estado ele é laico, ele deve ser laico. Gente, Né? E aí o fundamentalismo religioso ele não pode se sobrepor ao direito do coletivo, né? Porque a gente, se for assim, então a gente vai ter fundamentalismos religiosos, mas de todas as religiões, não só das cristãs, mas os de matrizes africanas, né? De todas, né? Mas não, a gente tem um fundamentalismo religioso grave, né? Pode falar, Gil. A Fernanda faz um comentário aqui na nossa live que, na verdade, o que essa política quer é governar os nossos corpos, decidir por nós o que nós podemos ou não fazer, né? Porque se as mulheres fazem o aborto, são criticadas. Aí ela lembrou o caso daquela atriz que foi a termo com a gravidez, teve a criança e deu para adoção. Foi criticada duramente. Tá? Então, não é sobre a vida da criança, é sobre o corpo da mulher. E ela faz o seguinte comentário, a Fernanda, que ela ouviu hoje a frase: mulheres que exercem seu lugar de sujeito são uma ameaça. Nós quatro aqui, muito ameaçadores. Olha, eu queria trazer, a gente está falando de fundamentalista, de mercador da fé, desse pessoal aí, né? Falsos profetas, tem vários nomes que a gente pode chamar, né? E aí, queria trazer um dado, que esses fundamentalistas religiosos, essa bancada evangélica que está lá colocando esse tipo de projeto, é composta por muitos pastores, né? E só esse ano, nos últimos 6 meses desse ano, 80 pastores foram presos por abuso sexual. E presos, tá? Eu tô falando dos casos que foram investigados, que condenados, né? Condenados, não tô falando nem dos casos que não. Então, 80 que a gente tem informação. E essa semana, eu não sei se todo mundo viu, aquele pastor Marcos Feliciano falando que quando acontece algum caso desses, não é para levar para a polícia, não, é para levar para o círculo de oração. Então, quer dizer, além de defender que quando uma menina for estuprada, que ela não pode exercer o seu direito de fazer o aborto legal, eles querem que esses pastores não sejam denunciados. Que esses pastores sigam ilesos, que leve só lá para o círculo de oração, porque lá eles veem o que eles fazem, como que eles resolvem. Então, é uma grande hipocrisia, né? De que defendem a moral, de que defendem a vida, mas na verdade são falsos profetas que defendem o seu direito de abusar. Então, eu queria trazer esse dado porque eu acho que é muito importante a gente desnudar todo esse falso moralismo dessas pessoas que se dizem
cidadãos de bem, que se dizem muito preocupados com a moral e com o bom costume, mas na hora do vamos ver, é tudo abusador, Mentira. tá preso, ou indiciado por corrupção, por roubo, Sim. aí, né? Temos de Por tudo. corrupção, por roubo, por violência contra a mulher, né? Do pastor que tem que levar para o círculo de oração. PL. A grande maioria a galera que está aí defendendo que, nossa, que não pode de jeito nenhum que seja que a mulher tenha o direito, né, em caso de estupro, a grande maioria é do PL, esse partido do Bolsonaro. E o bolsonarismo, gente, ele precisa dessa guerra. O bolsonarismo, ele precisa disso para ele se manter vivo. Não é à toa que esses projetos eles estão aí pipocando, né? Eles precisam de um inimigo, eles precisam apontar o dedo para a gente e falar, olha lá, aquelas abortistas comem bebezinho, levantar fetinho, fazer pânico moral, eles precisam disso, porque senão não tem bolsonarismo. Passa na E a gente pele, o feto. que vai fazer creme rosto com o fetinho. Eles precisam disso. E muito importante também lembrar que eles precisam disso, mas o quanto, e aí é importante que esse é um movimento que nós estamos fazendo, ele parte do coletivo, que é um coletivo de mulheres, né? Mas que essa não é uma pauta apenas de mulheres, né? Essa pauta ela é uma pauta de todos. Por quê? Né? Porque embora seja o corpo feminino que gesta, né? Nenhuma pessoa engravida sozinha, né? Ninguém engravida sozinho, né? Mas vejam bem, os métodos, olha só como se trata do controle do corpo da mulher e do controle da mulher, porque uma mulher ela gesta por 9 meses, né? Então ela só pode, nesse período que ela está gestando por 9 meses, ela só pode gestar ali uma ou duas, né? Ter uma gestação. Num período de 9 meses, quantas gestações um homem não pode produzir? Inúmeras, né? Mas a quem é dada a responsabilidade maior e principal de prevenção à gestação? As mulheres. E isso é nítido, por quê? Porque a própria ciência, né, os aparatos tecnológicos desenvolvidos, eles são desenvolvidos para mulheres, por homens. Para mulheres, né, métodos contraceptivos como pílula anticoncepcional, DIU, dentre outros, e também, principalmente para mulheres, porque os homens não se sujeitam a participar dos estudos, porque eles não se sujeitam às reações adversas que nós nos sujeitamos para prevenir a gestação, porque nós tomamos bombas de hormônios, né, para prevenir gestação, nós nos submetemos a procedimento de colocar um corpo estranho no nosso corpo, como o DIU, para prevenir a gestação, né? Mas os homens não se submetem a colocar um plástico no entorno, né, do seu órgão sexual de reprodução, do seu órgão reprodutivo. E aí, se nós, por um ato de violência, vimos a gestar e resolvemos interromper essa gestação, frutos de um abuso, somos condenadas, né? Punidas. Punidas controle, se gente, interrompe, punidas se interrompemos, punidas e julgadas se não interrompemos e levamos à adoção, punidas e julgadas se mantemos a criança e não temos uma boa relação com esse processo de, né, de afeto, de amor com a criança, e aí se viola, se negligencia. Enquanto o homem, para abortar, basta falar que
e vai comprar um cigarro. É. Fabi, olha, eu não vou falar nem que a prosa tá boa, porque o assunto não é agradável. A gente não queria estar aqui falando óbvio. A gente queria estar aqui defendendo mais direito das mulheres e não tentando manter a duras penas os poucos direitos que a gente já foi conquistando ao longo da vida. Mas vocês acreditam que já passou uma hora? Celinha, eu acho que aqui acontece igual acontecia com a gente lá no estúdio. A Com hora certeza. não deu tempo de falar tudo que a gente tinha para falar. A gente está 5 minutos para acabar a nossa live, então eu já queria ir me encaminhando para o final, para os agradecimentos, para o pessoal que está aí online, ao vivo, assistindo a gente, acompanhando. Eu tive aqui uma participação da APS Figueiredo, falou, já viram acontecer em algum lugar e quais os serviços de apoio para as mulheres que estão em situação. Eu vou falar para você, o ouvinte que perguntou, depois a gente vai deixar aqui na descrição do que a gente colocar da live algumas informações importantes. A Fabi vai trazer algumas informações, porque a nossa ideia também é informar, né, gente? Se a pessoa estiver passando por uma situação, conhece alguém, a gente vai deixar telefones, endereços, lugares que podem ser procurados, a gente vai deixar a fonte de pesquisa que a gente usou, porque a ideia é isso mesmo, é disseminar conhecimento, disseminar informação. Estamos abertos para quem tiver dúvida, para quem quiser informação, a Fabi também vai estar disponível, convidando vocês a divulgarem essa live, se acharam. Eu tive aqui também, eu estou tentando ver as mensagens aqui. Pessoal falando, parabéns, muito importante, vale continuar em outro momento, porque realmente a gente, o tempo foi curto, mas eu queria encerrar agradecendo vocês, mulheres maravilhosas, que estão juntas comigo nessa vontade de disseminar informação para a gente tentar enfrentar essa extrema-direita com coragem, e não deixar que esses assuntos fiquem sendo pautados apenas por quem só tem ódio a distribuir. A gente não quer distribuir ódio, a gente quer pânico distribuir... moral. que só quer pânico moral. A gente está falando de realidade. E leiloar os nossos direitos, né? Porque foi isso que aconteceu. A gente está falando em nome de um projeto político, né? O nosso direito foi leiloado, né? E estão sendo leiloados. E eu acho que é importante a gente frisar, né? Que a nossa luta, ela é para a garantia dos direitos, né? E ela é em prol, sim, das vidas, né? Mas de todas elas. Todas elas, né? E que nós não somos a favor do aborto, mas nós somos a favor, né, de que nós possamos usufruir dos nossos direitos já conquistados, sem retrocesso. É isso aí. E aí eu queria agradecer, assim, imensamente, dizer que isso aqui não para por aqui. A gente começou hoje um projeto, que é um projeto de comunicar, de trazer assuntos, principalmente referentes à vida da mulher, porque é um coletivo de mulheres que eu me sinto muito honrada de fazer parte. Ele começou agora, ele é novo, mas ele já começou gigante, ele já começou potente, e eu só tenho a agradecer todo mundo que participou da live hoje, e vocês, mulheres, que abraçaram essa ideia, e estamos juntas. Pessoal, sigam a gente no Instagram, seguir o perfil do Ventania, participar das discussões. Nós estamos construindo a Carta das Mulheres a muitas mãos para entregar para os candidatos a prefeito aqui da nossa cidade, com as demandas que estão sendo colhidas das mulheres de vários cantos da cidade. Meninas, um beijo e informação de qualidade. Obrigada mais uma vez. Um beijo. Vale lembrar que esse espaço é para refletir, né? Para movimentar, para nos esperançar, né? De novas possibilidades. Obrigada, viu? Beijos. Obrigada, gente. A primeira live de muitas que virão, né? Beijo para todas. Mesmo. Eu vou esperar, aguentar esse último minutinho. Ninguém quer sair.
Ninguém vou quer sair. Nem então, um direito a menos, Nem nem um um direito minuto a menos. nem Nem preso, direito a nem menos. morto. Criança não É é verdade. mãe, pai não é estuprador, não é pai, nem Exato. presidente. Tá tudo na ponta da língua. Ó, agradecer Beijo. aqui, gente. A Ana Piazzaroli, Obrigada a todos que estiveram com a gente. Rosilene, Miriam, Eliane Marina Moura tá Sintra, aí. Lima Simone. Tesco, Rosilene, ó, quem mais? A Rose, a Fer, Eliane o Luiz, Moura que tá aí, ó. Oficina Recicla Eliane Brincar. Moura. É a Eliane, nossa queridíssima trabalhadora da reciclagem. Nossa inspiração. Maravilhoso. Gente, eu vou. Enquanto tá aí a live, eu vou falar uma coisa. Eu Fala, achei fala, uma Su. palavra. Aquele dia a Eliane estava falando, né, dessa união e como foi especial e da festa e tal. E aí, nessas minhas pesquisas, eu achei uma palavra, camaradagem. Ó, Quando a gente faz gostei. camarada. E tem um livro, agora eu já quero ler esse livro, da Jodi. Eu até anotei o nome dela para compartilhar essa leitura que eu já quero fazer. Olha lá, ó. Jodi, Dear Jodi. Um ensaio sobre pertencimento político. Eu achei muito legal, ó. A potência dos afetos e dos laços para gerir e gerar política. Eu achei que tem Querida, tudo tão a ver com o que a gente falava print no aquele grupo. dia. Vamos ler em grupo, porque isso é Vamos muito ler em legal. grupo. Ler em grupo, porque a gente E deixar também a né? referência, né? Coloquei lá nas referências para a gente divulgar para o pessoal. E eu fiquei com muita vontade de ler esse livro. Ele veio aí nessas pesquisas. Vamos divulgar todas essas pesquisas que a gente fez, que a gente leu, para disseminar aí conhecimento e informação. Será que a live Sim. acaba? Ou eu tenho que acabar com ela? Não sei. Também não sei. As É que a eu minha fiz primeira vez. antigamente, elas acabavam. Daqui a pouco a gente Em some do ar, uma é isso? hora. Tchum. Daqui a pouco a gente Mas vira porque a gente purpurina. começou. Não sei. Ou não, né? Vamos sair, porque senão a gente fica falando aqui um tanto de coisa e perde sentido depois. Tchau, 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 Sim. pessoal. Até Obrigada para mais. todo mundo que acompanhou. Beijo. Obrigada por todos Beijo. acompanharem.